Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Louvado seja nosso Deus por mais esse momento de culto. Nós vamos adorar o nosso Senhor nessa noite. Vamos ouvir a sua palavra. Vamos cantar a Ele. Que o Senhor nos edifique. Vamos ser edificados aqui com a palavra de Deus. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 19. Nós vamos ler dos versos 28 a 38. Lucas 19, dos versos 28 a 38. Hoje pela manhã as crianças fizeram uma encenação em relação à Páscoa. Foi um momento muito bom. Quem esteve aqui pela manhã pôde ver as crianças da nossa igreja fazendo essa encenação. E ali nós somos relembrados de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, daquilo que Ele fez por nós. A encenação foi muito bonita, mas a mensagem que ali foi transmitida nesses momentos em que a gente está exposto a esses episódios da vida de Jesus, também somos lembrados daquilo que Ele fez por nós, de que não somos merecedores daquilo que Ele fez por nós. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 28, alguns textos, dos evangelhos, se não me engano, trata isso daqui como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. As crianças encenaram esse momento, né? Nós vamos fazer a leitura desse texto também. Diz assim: E depois de dizer isto, Jesus prosseguia sua viagem para Jerusalém, e aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar, por que o estão desprendendo? Respondam assim, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: Por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho, e quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou, com muita alegria, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Diziam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, nós estamos diante do Senhor e te agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos aqui nessa noite. Louvamos ao Senhor, Jesus querido, por ter nascido nesse mundo. Louvamos ao Senhor, Jesus querido, porque o Senhor nos pregou o Evangelho, o Senhor usou homens, usou mulheres, usou pessoas, levantou a sua igreja, sustentou e tem sustentado o seu povo. Nós fazemos parte, ó Deus, de um grande exército e nós te agradecemos, ó Deus, porque o que o Senhor diz na sua palavra tem acontecido todos os dias. Por mais que o inferno lute ou batalhe para derrubar a sua igreja, as portas do inferno não têm prevalecido contra a sua igreja. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós estamos assegurados na sua vitória. Sabemos que desse lado da eternidade passamos por momentos, ó Deus, difíceis, como nossos dias estão sendo vividos, ó Deus, leis que são aprovadas, que vão totalmente em desencontro à sua palavra, não glorifica ao Senhor, mas o Senhor tem nos dado graça de vivermos aqui. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos sustente, para que a nossa vida exalte ao Senhor, para que a nossa confissão, ó Deus, no momento em que nós cremos em Cristo Jesus, no momento em que o Senhor nos deu fé para crermos em Cristo, ela permaneça, Deus, até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, nós te louvamos e te rendemos graças. O Senhor é o nosso Deus, nós somos ovelhas do seu pastoreio. Se conosco te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. No
Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, abra sua Bíblia comigo, no Salmo de número 51. Nós vamos ler o versículo 1. Salmo 51, verso 1. Vamos ler a palavra de Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Vamos orar nesse momento de contrição. Vamos a Deus em oração, pedir ao que o Senhor nos perdoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós, como acabamos de ler. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, reconhecendo que sem o Senhor nada podemos fazer. O Senhor é soberano, o Senhor é santo, o Senhor é grande. Nós acabamos de cantar. No Senhor temos segurança, no Senhor temos paz, no Senhor temos contentamento. Louvado seja o Senhor, ó Deus, que nos comissionou, que nos deu o seu Espírito para sermos suas testemunhas. Reconhecemos também, Senhor, que nesse caminho de peregrinação, o pecado, Deus, milita em nossas vidas, milita em nossa carne. Os nossos corações muitas vezes se inclinam para situações que não nos apontam para o Senhor, Deus. E nós viemos aqui pedir perdão ao Senhor, Deus, porque reconhecemos que sem o Senhor a gente não pode fazer nada. Somos miseráveis, pecamos contra o Senhor, muitas vezes nem fazemos noção, Deus amado, ou não trazemos à memória o que Cristo fez na cruz, e simplesmente nos entregamos aos desejos, aos pensamentos e às vontades que suscitam em nós por conta do pecado, Senhor. Pedimos que o Senhor perdoe nossas vidas. Pedimos que, se há alguma coisa cauterizada em nosso coração, que nos faz, ó Deus, termos práticas que não glorificam ao Senhor como normais, abra os nossos olhos, liberta-nos disso. Deus, que nós possamos viver honrando ao Senhor, que possamos viver, ó Deus, valorizando o que Jesus fez na cruz. É muita coisa, Deus, não fazemos noção, as nossas palavras não são suficientes para expressar a totalidade do que Jesus padeceu na cruz. Por isso, Deus, viemos a Ti pedir ao Senhor também que nos sustente. Queremos viver em santidade, não queremos viver pecando. Que nós possamos, ó Deus, ter verdadeira repulsa ao pecado. Nos ajude, Deus, para que a gente não tenha comunhão com o pecado, para que a gente não concorde com aquilo que não engrandece ao Senhor. E perdoa, Senhor, quando nós atendemos às inclinações do nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, ensina-nos, exorta-nos a ver, Deus amado, a sermos proativos com relação a essas coisas. Que a gente não seja, Deus amado, pessoas que façam as coisas simplesmente por fazer, mas que a gente pense muito bem no que estamos fazendo. Existem consequências, ó Deus, existem situações que vão acontecer mediante tudo aquilo que a gente faz. Nada é, Deus amado, ponta solta. Por isso pedimos ao Senhor para abrir os nossos olhos, para nos ajudar, para que a gente não enverede por caminhos que nos levam a pecar contra Ti. O pecado, Deus amado, não afeta somente a nós, afeta a nossa casa, afeta os nossos amigos, afeta a nossa igreja. Ó Deus, não nos deixe manchar aquilo que o Senhor comprou com sangue, não nos deixe vilipendiar aquilo que o Senhor deu a própria vida para comprar. Nos ajuda, Deus, a viver de maneira que o Senhor seja engrandecido. Nos ajude a ser de fato luz nesse mundo e sal nessa terra. Se pecarmos contra o Senhor, que no mesmo instante que o Seu Espírito possa nos conduzir ao arrependimento. E que ao ouvirmos a voz do Senhor, que o nosso coração não venha se endurecer. Se for necessário, Deus, se humilhar diante de homens, por conta do pecado que cometemos, que isso seja feito, não porque as pessoas vão nos ver como pessoas santas, mas porque estaremos sendo vistos como justificados diante do Senhor, ó Deus, porque isso é agradável ao Senhor. Nós vamos prestar contas das nossas vidas diante do Senhor, não é diante dos homens. Deus, os olhos do Senhor penetram a terra, não há lugar escuro que os seus olhos não vejam com claridade. Então não há situação que a gente cometa, não há situação que a gente esteja, que não seja claro aos olhos do Senhor.
Produz em nosso coração temor, porque nada que a gente faça é escondido dos seus olhos. Se agimos de maneira improcedente, Deus, se queremos ganhar em todas as situações, se colocamos pessoas, ó Deus, em perigo, porque isso nos traz algum tipo de ganho, isso é pecado contra o Senhor. E isso o Senhor, Deus amado, não tolera. Por isso pedimos ao Senhor, nos perdoa, nos ajuda, sonda o nosso coração e nos conhece. E que a gente não seja achado em pecado quando o Senhor nos levar, ou quando chegar o nosso momento, Deus, de os nossos olhos se fecharem aqui nessa terra. Perdoa-nos, Pai. Tenha misericórdia de nós. É o tempo, Deus amado, que o Senhor tem nos dado de vida, é o tempo da misericórdia. Possamos, ó Deus, nos corrigir diante de Ti, mediante Sua palavra, e viver de maneira que o Senhor seja engrandecido. Em nome de Jesus. Amém. Queria chamar o pastor Norival. Vai pregar a palavra de Deus a nós nessa noite mais uma vez. Graças a Deus pela vida do nosso pastor, que a gente possa sempre orar por ele, pela Valéria, pelos demais presbíteros da igreja e família. Nós somos ricamente abençoados pelos irmãos que têm subido aqui e pregado a palavra para nós. Vamos orar. Deus, obrigado pela vida do pastor. Te agradecemos também pela vida da Valéria. Usa o pastor, ó Deus, nessa noite, dá a ele descanso, refrigério, renova suas forças, dá a ele saúde, Deus. O Senhor tem o sustentado em nosso meio, te louvamos pelo pastoreio do Senhor, ó Deus, na vida dele, que também tem nos atingido e somos ricamente abençoados. Que o Senhor o use para a sua glória, que a sua palavra, Deus, adentre em nossos corações, e que toda a desatenção, Deus, e tudo que venha de alguma forma querer roubar nossa atenção desse momento tão importante, que o Senhor possa tirar de nossas vidas e remover os impedimentos. Deus amado, aquilo que a sua palavra mexer conosco, que de alguma forma possa citar algum tipo de orgulho, arrogância, que possamos no mesmo instante nos arrepender. E naquilo que a sua palavra nos apontar que estamos certos, Deus, que possamos nos aprofundar. Que o Senhor seja conosco, Deus, e abençoe esse momento, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Paulo. Boa noite, meus irmãos. Que a graça do Senhor continue com todos. Abram suas Bíblias, meus irmãos, na carta de Paulo a Timóteo, por favor. Se vocês perceberem, os irmãos estão pregando, os pastores estão pregando vários livros da Bíblia. É outra coisa que muitos pastores pedem e orientam mesmo. Pastores estão acostumados, com ensinos e pregações nas suas igrejas. Eles pedem, olha, diversifiquem, de fato, preguem o Novo Testamento, o Antigo Testamento, faça uma dinâmica boa na sua igreja. A nossa igreja tem tudo isso. Pregamos o Evangelho de Lucas, Fábio está pregando, estamos pregando as cartas pastorais, começando agora. Lucas está pregando agora Apocalipse, Hoje nós tivemos a mensagem de Apocalipse, ainda no capítulo 1. O Guilherme está pregando Oséias. O George prega menos aqui, porque ele está lá na congregação nesse mesmo momento. Nossa igreja está se reunindo lá numa congregação. Paulo, Paulo também. Paulo está em Efésios, Paulo? Terminando Efésios. O Fábio está em Lucas. Tá bom. Eu acho que nós estamos sendo bem enriquecidos. Irmãos, a carta de Paulo a Timóteo é uma carta bem direcionada, ela é uma carta pastoral. Paulo está trazendo para Timóteo, nesse caso, ele deixa Timóteo na igreja de Éfeso, e agora ele está instruindo Timóteo. A igreja de Éfeso estava com alguns problemas. Eu não sei como essas igrejas têm problemas, Nós não temos problemas. A igreja de Éfeso tinha alguns problemas. Talvez não dá para comparar com a igreja de Corinto, mas são problemas um pouco distintos. Mas olha como que Deus destaca essas coisas para nos ensinar. Se a gente olhar para o tema central da carta, é esse aí mesmo. Paulo está orientando Timóteo para que ele fique naquela igreja, permaneça naquela igreja, ele ajude a combater os falsos líderes e também as falsas doutrinas, que ele ajude a igreja a crescer na fé. É muito rico em doutrina esses textos aqui. E o Evangelho seja a base desse crescimento da igreja. Eu acho que é o que nós estamos fazendo aqui também nos nossos ensinos, nas nossas pregações. As palavras da primeira parte aí são muito fortes com relação ao apontamento do problema. Havia dentro daquela igreja certos homens, certos líderes, que estavam ensinando coisas estranhas ao Evangelho, à sã doutrina.
Por isso que a palavra sã doutrina, essas duas palavrinhas, elas vão se repetir muitas vezes nas cartas pastorais, tanto em 1º e 2º Timóteo. Tito também vai dar uma atenção para esse ponto, porque estava sendo ali confrontado a boa palavra de Deus com falsas doutrinas. O grande problema é que falsos mestres que ensinam falsas doutrinas formam uma igreja, meus irmãos, totalmente aversa ao evangelho, cheia de maus costumes. Não é só costumes, maus costumes. Uma igreja que recebe o evangelho aguado, um evangelho transformado, o evangelho mudado, vai ser uma igreja que vai viver isso que ela está recebendo. Se Deus não tiver misericórdia e acordar a igreja para tudo isso. Portanto, quero chamar então sua atenção para que nós possamos olhar então para esse texto de 1 Timóteo capítulo 1, dos versos 8 até o 11. A ideia nossa é chegar até lá em Tito, tá bom? Paulo termina no capítulo 1, verso 7, eu vou ler só para a gente pensar nesses falsos mestres. Vai ser uma expressão mais comum que eu vou usar para esses certos homens. Depois vai voltar lá para frente, vai andar mais adiante, vai trazer essa ideia de falsos ensinadores. O verso 7 do capítulo 1 diz assim: querendo ser mestres da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que afirmam com tanta confiança. Lembre-se que pouco antes ele vai falar que esses homens ensinavam fábulas e genealogias. Eles pegavam textos das Escrituras, se aqui nós estivermos certos em pensar que eram judeus, provavelmente, eles se apegavam a pontos da lei, por exemplo. Imagina a circuncisão, olha que tema maravilhoso para confrontar a igreja de Cristo. Só que a circuncisão não tem nada a ver com o cristianismo. Nada a ver. A não ser a circuncisão de quê? Do nosso coração. Mas eles se apegavam a isso. E isso, meus irmãos, então mostrava como que aquela igreja estava sofrendo essas afrontas desses irmãos. Mas vamos lá, a partir do verso 8 até o 11, que eu quero me deter nessa noite, e a gente então pensar. E a ideia aí é que Paulo vai nos ensinar, ensinando também para Timóteo e para aquela igreja, entendendo que essa carta ela é extensiva à igreja, embora ela é direcionada a Timóteo, mas aqui a mensagem que está claro que a igreja tinha que ter conhecimento. Então, Paulo vai ensinar que o objetivo da lei é expor o nosso pecado. O objetivo da palavra de Deus é expor o nosso pecado. Sabe de uma coisa? Nós costumamos muito com bons livros, né, que afaga o nosso coração, a nós mesmos, né, nos afague e nos afofe. A palavra de Deus, ela tem uma mensagem maravilhosa de conforto e consolo, mas ela passa primeiro pelo confronto. Ela mostra primeiro o nosso pecado, porque se nós não formos confrontados no nosso pecado, não adianta nós olharmos lá o céu e a beleza do céu. Deus primeiro vai tratar o nosso pecado, para depois nós podermos compreender ou almejar estar com Deus para sempre, na eternidade. Portanto, a partir do verso 8 até o 11, ele vai falar desse objetivo e propósito da lei de Deus como palavra. Sabemos que a lei é boa, ela é bem específica aos 10 mandamentos. E o texto bom para nós lermos aqui e continuarmos no nosso bom entendimento seria agora os 10 mandamentos. Entendessem que eles precisavam olhar para o seu pecado. Meus irmãos, se Deus não for suficientemente
capaz de nos mostrar o nosso pecado, fica sem sentido a sua vida, porque nós somos pecadores. E infelizmente, ou felizmente, eu preciso lembrar isso em todas as pregações aqui na igreja. Para que a soberba não se assenhorie de nós, para que a ingratidão e para que o pecado ele não impere nas nossas vidas. Lá diz assim, em Romanos 7,7, ele diz assim: mas eu, Paulo, eu não conhecia o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, que aqui a ideia de concupiscência é desejo exagerado por prazeres. Entenda-se por prazeres tudo que possa ser agradável na sua vida, mas como pecado. Mas Paulo diz aqui que ele não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Ele está falando do 10º mandamento, lá de Êxodo 20. Estudar então a palavra de Deus com fidelidade é desejar ouvir o que Deus está falando, a fim de que sejamos lapidados para o serviço santo, ou santo de Deus, ou para o serviço do Deus santo. Então, meus irmãos, se não compreendermos isso, não tem sentido. Eu custei para entender, no meu princípio da vida cristã, que falar do evangelho para uma pessoa precisava chegar com ela na condição de pecadora. Porque senão você começa o estágio lá na frente. Você precisa crer em Jesus e confessar o seu pecado. Ela entendia que talvez o pecado dela fosse um roubo, mas ela não compreendia que o roubo era fruto de um pecado da queda lá atrás. Por isso que ela era pecadora. Nós precisávamos mostrar: Deus te criou sem pecado, mas você caiu por causa do pecado e continua pecador. Dessa forma, quando nós estudamos a palavra de Deus como verdade, e a verdade que ela é, nós seremos confrontados nos nossos pecados. E levados, meus irmãos, ao arrependimento e à possibilidade do perdão de Deus na nossa vida. Como é maravilhoso o perdão de Deus. O pecado ele não é bom, mas existe uma alegria muito grande quando nós provamos do perdão de Deus. Eu já pude experimentar, mas eu não só pude, eu posso experimentar hoje ainda. Eu sei que eu poderei experimentar o perdão de Deus no meu pecado, enquanto eu viver, porque Deus é o Deus de perdão. O pastor Paulo leu aqui, Salmo 51, mas leia o Salmo 51, leia o Salmo 32, mostra o nosso pecado, mas ele perdoa o nosso pecado. A igreja precisa de pessoas arrependidas, pessoas que de fato se inclinem diante de Deus em arrependimento e confessem seus pecados. Meus irmãos, a sobrevivência da igreja está nisso. Senão nós seremos crentes que não podemos olhar para a cruz e olhar para Deus e dizer: Senhor, eu estou tranquilo, estou em paz, mas não confesso os meus pecados. A origem da Bíblia, a origem da palavra é de Deus. Ela não contém erros e também por isso ela é suficiente. Você não está com uma palavra qualquer, não é uma lei de homens, ela é a palavra de Deus. Paulo, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, ele diz assim, sobre essa lei, sobre essa palavra: toda a escritura, a palavra de Deus, ela é útil para ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Olha só, a fim de que o homem de Deus, ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Não há boa obra de fato e verdadeira, se não for a partir do que a palavra de Deus faz em mim. Senão vai ser superficial. Seus atos serão superficiais. E vida superficial, meus irmãos, não nos aproxima do nosso Deus. O problema é que esses falsos mestres aqui, isso, meus irmãos, se aplica a nós em outro aspecto. A nós, se nós não observarmos a palavra, nós vamos estar repetindo o que eles também já estavam fazendo. Eles não usavam a lei de Deus em conformidade com a palavra de Deus, mas em conformidade com seus planos pessoais.
Sabe o que é eu pegar a palavra de Deus e aplicá-la para o meu benefício? Eu preciso distorcê-la. E é isso que eles faziam. Eles pensaram em um projeto de igreja, aqui não está incluso Timóteo está chegando lá, e não são todos os presbíteros daquela igreja, e não são todos os membros daquela igreja, mas eles pensaram no modelo de igreja, e eles ajustaram a lei de Deus de forma ilegítima, para atender então os propósitos deles. Então agora nós vamos começar uma igreja nova. E eu tenho pensado para essa igreja, esse tipo de culto, esse formato de pregação, um culto bem alegre. Quem sabe uma festa, sei lá o que pode nós colocarmos nesse culto. Nós vamos fazer, isso aqui vai mudar e vai bombar. Não é assim. Esse foi o grande pecado e que gerou pecados no meio da igreja. Ele continua então, o apóstolo Paulo, dentro desse sentido de que a lei aponta os nossos pecados, e a gente precisa, meus irmãos, em pensar nisso, nós queremos ser restaurados. A Bíblia diz que todos pecaram. Paulo então vai dizer uma verdade, e ele vai dizer com uma certa ironia aí no verso 9, pois de fato pessoas justas não precisam da lei. É isso que ele está dizendo. Isso é irônico porque todos precisam. Mas Paulo, leia o seu verso aí, o verso 9, você vai ver aí, que ele está dizendo que essas pessoas não precisam da lei de Deus. Elas são justas em si mesmas. As regras de Deus não servem para ela. Mas precisamos lembrar que a própria Bíblia, ela afirma em várias passagens, Salmos, Romanos, vai repetir Salmos, Romanos capítulo 3, verso 9 em diante, vai dizer o quê? Não há um justo, não há sequer um. Não há quem faça o bem. Não há um homem bom. O único homem justo, bom, perfeito que passou na terra já não está mais aqui conosco em carne e osso. Foi Jesus Cristo, sem pecado. Então, não há quem faça o bem. Não há pessoas justas, e esses homens, então, Paulo está sendo irônico, porque esses homens estavam se colocando nessa condição de pessoas justas. Se vocês pensarem um pouquinho, vão se lembrar como que Nicodemos chega diante de Jesus, embora ele já tinha ouvido falar de Jesus, mas ele vai chegar diante de Jesus como um mestre fariseu. E o mestre fariseu se considerava isento de pecados, de certa forma, porque eles eram doutores da lei, eles observavam a lei. E Jesus vai falar para ele o quê? Você está morto nos seus pecados, você precisa ser regenerado. Sem regeneração, você está condenado. É por isso que em 3,16, no mesmo texto, Jesus vai falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele está falando isso para quem? Para Nicodemos, o mestre da lei, que se achava, talvez até aquele momento, um homem isento de uma aferição, uma necessidade de aferição de Deus. Jesus confronta Nicodemos. Não há justo. E esse era o problema daqueles homens. Homens orgulhosos. E orgulho não deixa você se curvar diante de Deus. Vanglória não se deixa você se arrepender. Soberba não te deixa trabalhar o seu pecado diante de Deus. Altivez impossibilita. Ardilosidade também. Todo tipo de pecado que possa cercar a nossa vida, nós precisamos estar atentos. Deus pode estar apontando com algo que nos faça sentir dor, para que a gente olhe para esse pecado que está reinando no nosso coração e nós sejamos confrontados. Aqueles homens não aplicavam Romanos 5,12 nas suas vidas. Lá diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos então pecaram. Isso inclui todos nós. Então a gente precisa enxergar isso aqui. Se a palavra de Deus não nos é suficiente para mostrar que o pecado nos coloca em oposição a Deus, ao Deus Santo, nós estamos perdidos.
Essas pessoas que estão vivendo dessa forma, dentro dos 10 mandamentos, lá de Êxodo capítulo 20. E ele vai colocar o homem dentro de um processo humilhante de depravação, onde ele se encontra porque ele não olha para Deus como Deus que requer dele arrependimento e mudança de vida. Não aplica a palavra à sua própria vida primeiramente, não há arrependimento, portanto não há perdão de pecado, e o pecado permanece. Violar os mandamentos de Deus se torna algo normal para aqueles que não observam a palavra de Deus de uma forma legítima. O primeiro grupo de palavras que Paulo vai lembrar para Timóteo, trazer àquela igreja, são os transgressores e rebeldes. Rebeldes aqui pode ser até insubordinados. Aqui, meus irmãos, há vários sinônimos. Mas a ideia de transgressores e rebeldes são pessoas, meus irmãos, que vivem como se não houvessem regras para a sua vida, e não houvesse lei. Então a palavra de Deus é a palavra de Deus, é muito maravilhosa, mas não mexe com a minha vida. Eu não sei como que é a sua vida, meus irmãos, mas eu sou confrontado dia a dia diante do meu Deus. Eu não estou falando aqui com nenhum tipo de vanglória. Isso parece que a gente é miserável mesmo, né? Mas é isso. A toda vez tem que ajoelhar diante de Deus: Senhor, perdoa-me. E muitas vezes você faz ofensa. Mas que eles entendessem que eles precisavam olhar para o seu pecado. Eles vivem como desejos de seus corações, eles fazem seus planos, eles são resistentes ao arrependimento. Pode falar, pregar, pode ler a palavra todo dia, mas o arrependimento não toca o seu coração, é duro. O pior de tudo, meus irmãos, que Paulo está falando para uma igreja. O crente, o cristão, ele entra nesse caminho de desdenhar a palavra de Deus. É difícil voltar. Parece aquela história de que uma casa limpa, né, sem a presença do diabo, né, como se fosse a purificação, e essa pessoa dá uma brecha e nela volta a situação muito pior, como que joga aquela pessoa no chão e pisoteia ela e suja toda a sua roupa, a sua alma. Essas pessoas não olham para isso, são resistentes. O Shabá, o descanso, o domingo, isso não faz diferença para ela. Estou falando aqui como dia do Senhor. Mas eu quero continuar. Ele trata dos ímpios. Ímpios, meus irmãos, é uma ideia de incrédulo, pessoa impiedosa, de pecadores. São muito outro grupo de palavras, de duplicidade aqui. Elas não são iguais, mas elas estão juntas. E aqui parece que cada vez que Paulo está, eu não sei se a gente pode medir dessa forma, mas parece que ele está descendo. Está piorando a situação cada vez mais por causa de não observar a palavra de Deus. Uma descida vertiginosa, ele vai aumentando o pecado, a promiscuidade. A ideia de um estado aqui de miséria moral, de miséria espiritual cada vez mais intensa. Ímpio é alguém destituído de piedade. A piedade que Deus ensina, a piedade que só há em Deus. O nome de Deus não lhe traz nenhum sentimento de reverência, de verdade. Deus é Deus, Deus é maravilhoso, Ele é grande, Ele é o Senhor. Mas na verdade Ele não governa a minha vida. Essa é a resposta verdadeira. Eu ouvi há muito tempo nessa história que você deve ter ouvido também, do sapo. E eu achei interessante porque eu nunca tinha ouvido dessa forma, mas fala assim que o sapo, se você colocar um sapo, tiver uma frigideira quente, jogar ele naquela chapa quente ou frigideira, ele vai pular, e o que der para sobrar dele, ele vai sair correndo, pulando para onde? Embora com o do jeito que é o sapo. Mas se você colocar ele num tacho com água fria, e depois você acender o fogo, é possível que ele morra cozido. Porque ele vai se acostumando com o calorzinho, ele não vai perceber que está tudo quente. Pode ser essa condição de persistência na iniquidade, na incredulidade, no pecado, e vai chegando num ponto que não se percebe mais aonde está. Ou então está tudo normal.
Ele trabalha com outro grupo, são os irreverentes e profanos. Irreverentes aqui também pode ser usado como iníquos, algumas traduções. Essas duas palavras estão também juntas. Reflete negligência ao serviço nosso a Deus. Mas é fácil da gente imaginar isso. Porque uma vez que você não observa a palavra, meus irmãos, a palavra de Deus é a única coisa que nós temos como referência para nós servirmos a Deus. Se nós a deixamos de lado, nós a ignoramos, nós vamos ter problemas sérios em como servir a Deus. Nós vamos servir do nosso jeito. E esse é o grande problema. Aqui a ideia, em referentes e profanos, é de alguém que na sua caminhada ela pisoteia aquilo que é santo. Ela não pisoteia visivelmente, mas ela faz na sua forma de ver. As coisas santas ela pisa em cima, ela ignora, ela trata como supérfluo na sua vida. No tempo passado, na história dos judeus, Antíoco Epifânio foi um personagem muito conhecido. E ele foi um homem que de todas as formas ele buscou destruir os judeus. Ele queria unificar a cultura helenista no mundo todo. Mas os judeus não se dobravam a costumes helenistas que feriam a sua fé. Então ele, em contrapartida, ele levou lá no altar onde sacrificavam, era sacrificado animal e cordeiro para Deus, e ele sacrifica animais impuros lá, porco, tudo que você possa imaginar. Profanando o que é santo para o judeu. Antíoco Epifânio foi um homem assim. Paulo está fazendo uma comparação, ele não usa o nome desse homem aqui, mas nesse nível, para pessoas dentro da igreja que são irreverentes e profanas no seu comportamento. Hebreus 12:16 também nos lembra a atitude de Esaú. Esaú, irmão de Jacó. E Esaú, num ato irreverente e profano, ele vendeu sua progenitura por uma refeição que ele apreciava. Essa é a história que é contada na Bíblia. Embora a gente já fale assim, a escolha de Deus, Esaú vendeu a sua primogenitura. Ele nem se importou com o que é santo, com o que é sagrado. E Deus está nos alertando, meus irmãos, aqui, para que nós tenhamos vida boa e santa diante dele. O profano e irreverente, ele comporta-se com total desrespeito àquilo que é sagrado. Ele vive como uma pessoa iníqua. E ele se mostra como cristão. Não se importa com o nome de Deus, ama a si mesmo, age como idólatra, no fundo, de suas ações. Símbolos e ordenanças muitas vezes não significam quase nada, ou nada para ele. Falar de ceia, batismo, coisas que são práticas determinadas pela igreja, tudo bem. É mais alguma coisa, mas isso não tem valor para mim. A palavra de Deus não chega no seu coração de uma forma transformadora, porque ele se torna resistente. Ama a si mesmo. Paulo, então, quando ele fala da excelência da lei, ele parece estar enquadrando essas pessoas, transgressores e rebeldes, ímpios e pecadores, iníquos e profanos, como escarnecedores dos 4 primeiros mandamentos de Deus. Olha só, transgressores e rebeldes, ímpios e pecadores, iníquos e profanos, eles transgrediam. Não terás outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de esculturas, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Estão quebrando os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus. Ele continua falando ainda, assassinos de pai e mãe, e homicidas também. Ele continua então uma descida.
a partir da desobediência. Agora com a quebra do 5º mandamento. Lá em Êxodo 20:12 ordena a honrar pai e mãe. É a extensão disso, é para que viva tempo mais longo. Se você andar um pouquinho mais lá no livro de Êxodo, capítulo 21, verso 15, vai dizer lá: quem ferir pai ou mãe será morto. E ferir aqui, meus irmãos, é quase que qualquer forma de negligência ao pai e mãe. Eu não sei como que a gente lida com isso como cristão, né? Mas estamos vivendo um tempo que é difícil, né? Os filhos honrarem pai e mãe. Porque se o mandamento menor é ferir, e ferir aqui pode ter conotação de não apenas uma agressão, mas um abandono, um descumprimento de responsabilidade, já é passível de morte pela lei. Mas precisa ser reflexivo para nós. O que eu penso sobre isso? Mas é importante pensar que Paulo lembra esse mandamento de honrar pai e mãe na carta que ele escreve aos próprios Efésios, não aqui para Timóteo, em Éfeso, mas na carta aos Efésios, no capítulo 6, ele ensina para honrar pai e mãe. Pai e mãe estão como cabeças na família criada por Deus, portanto, nunca será uma condição normal filhos desonrarem seus pais. E ele trabalha a palavra homicida como quebra do 6º mandamento: não matarás. Quando você olha para a palavra de Deus e a pratica de forma errada, tá? Uma doutrina errada, além dela não mostrar as consequências dos erros de uma forma clara, ela também não apresenta nem mesmo o próprio amor restaurador de Deus. Aqui não se trata de legítima defesa, de uma guerra justa, ou às vezes de uma pena de morte que venha a ser infligida por justiça na vida de alguém. Trata-se de atitude injusta. O homicídio intencional está diretamente ligado à antiética social. A gente sabe disso. E é também um ataque direto à imagem de Deus e à sua própria palavra, à sua própria lei. Não está em discussão aqui motivos, mas o homicídio como uma ação de um coração impuro, de uma mente culpada e de uma fé hipócrita ou de hipocrisia, como Paulo fala aqui um pouco antes no verso 5 desse mesmo capítulo. Homicidas intencionais. Ele diz ainda: os que praticam imoralidades, a ideia de devassidão aí, e práticas homossexuais, a ideia de sodomia, que é a palavra que está por trás dessa expressão. E aí, meus irmãos, uma afronta direta ao 7º mandamento: não adulterarás. Paulo está sendo bem assim enfático nessa carta àquela igreja a partir de Timóteo. Elas estão juntas também, essas duas palavras, elas estão casadas aqui. Elas parecem apontar para uma ação pecaminosa crescente, maior. Imoralidade aqui é a prática sexual pecaminosa que se dá pela fornicação em todas as suas possíveis formas. Não apenas um relacionamento fora do casamento ou antes de ser casado. A ideia é muito mais abrangente. Sexo antes do casamento, adultério, qualquer tipo de sexo ilícito. Uma pessoa viúva que pratica sexo sem casamento é a mesma condição. Está nessa situação. É interessante que isso é tão sério que lá em Mateus capítulo 5, os versos 27 e 28, Jesus vai advertir que até pelo pensamento maldoso ao olhar para uma mulher, ao pecado, uma mulher e um homem. Então, do menor para o maior sempre, embora todo pecado, meus irmãos, é pecado de condenação e absolvição, Deus pode perdoar, pode condenar, mas Deus pode perdoar.
Paulo chega também ao que parece ser o expoente máximo do pecado contra Deus nessa questão de imoralidade, que é a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo. A ideia de uma descida vertiginosa na afronta a Deus, onde o homem justo, e aqui a gente tem que colocar aqui entre aspas, porque Paulo, ele é irônico no começo da sua exposição, aquele homem que não precisa da lei de Deus para a sua vida, até onde ele pode chegar. A expressão original significa homem eleito. Portanto, meus irmãos, a referência é especificamente ao homem masculino. Embora vai aplicar-se à mulher também, é óbvio, a palavra de Deus ela não desassocia isso. Mas aqui, masculino, homem eleito, é o sentido da expressão no original. E aí a expressão sodomita traz o sentido de atos vergonhosos de homem com homem. É extraído do que aconteceu lá em Gênesis 19, quando Deus trouxe destruição sobre a cidade de Sodoma, onde tinham muitos homens lá. Essa era uma prática que acontecia lá, não era só isso, obviamente. Lá em Romanos 1, 27, Paulo traz uma severa advertência a esse comportamento que mostra uma afronta ao Deus que fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança e lhes deu a única forma correta de relacionarem-se e glorificarem a Deus. Deus não criou, meus irmãos, outra forma de relacionamento que passa disso, é pecado. Lembrem-se, aqui a gente está tratando aqui do ato homossexual, mas nós falamos um pouco antes, qualquer tipo de fornicação é pecado contra Deus. E nós vivemos os dias do nosso mundo, é a miséria moral. A igreja, obviamente, meus irmãos, precisa combater isso a partir da sua própria vida. Por que que às vezes as coisas não melhoram? Por que que as coisas não se acertam? Por que que às vezes eu vou fazendo uma e outra coisa, uma atrás da outra? Hoje eu falei na classe de novos membros que nós não estamos isentos de pecar. Mas nunca se esqueçam de que o pecado não é mais uma normalidade na vida do crente. E lembre-se sempre que todo pecado traz algum tipo de miséria para a sua vida pessoal, para a sua família, para a sua comunidade, para o meio onde você vive, para as suas coisas, mas para você mesmo, um desgaste. Não dá para dormir. O sono da justiça, meus irmãos, se nós não confessarmos os nossos pecados a Deus, a alegria que nós temos, porque nós temos um Deus perdoador, isso é maravilhoso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Injustiça é o pecado, é a sujeira que Deus vai nos limpar a partir da justiça de Cristo em nós. Romanos 1 então trata essa prática como ponto alto do afastamento de Deus e assim Ele vai entregar essas pessoas às suas próprias paixões pecaminosas. Sabe como é o auge do envolvimento e ela não vai entrando e vai descendo e vai descendo. Deus já está entregando ela à paixão pecaminosa na sua prática. Ele termina dizendo, aliás, os dois últimos grupos, sequestradores de pessoas, aliás, e depois mentirosos e que juram falsamente. Os sequestradores é uma expressão que todo mundo tem dificuldade para realmente encaixá-la nessa questão dos pecados. Mas a palavra ela remete a escravos.
E pode estar aludindo aqui especificamente a mercadores de pessoas, mercadores de escravos. Ela se expande para a realidade daqueles que entram em lares e levam consigo pessoas em forma de rápidos sequestros. E aí a gente vai lembrar de Paulo. Paulo, ele portou cartas para sequestrar cristãos, para prender esses cristãos, portanto ele sabia o que isso significava. Refere-se de uma forma mais ampla a todos que exploram ou infringem o direito de liberdade do seu próximo. Podemos pensar dentro dessa perspectiva. Não era um comportamento distante dos dias de Timóteo, mas também, meus irmãos, não é nos dias de hoje. Mercadores de escravos, de pessoas. Talvez a profundidade, de uma forma mais rasa, mas quantas vezes as mentes das pessoas são escravizadas por outras? Quantas vezes pessoas dominam outras? Com sua mente, com as suas palavras, com seu poder. Quantas vezes líderes espirituais dominam outras pessoas? Isso atinge o 8º mandamento, que é não furtarás, porque aqui a ideia é sequestro, é roubo de pessoas. Ele termina falando sobre os mentirosos e de juramentos falsos, que é perjúrio, uma das palavras usadas aqui. Uma afronta também ao 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Está então relacionado àquele que quebra um juramento, faz uma promessa falsa e também mente, mesmo estando sob juramento. Mas é isso. Aqui nós estamos falando de alguém que olha para a palavra de Deus, mas não a observa como verdade na sua vida, e mente, e faz o que bem quer ou o que bem entende. Ela não apenas mente nas suas ações e atitudes, ela não harmoniza tudo isso que ela faz com a sua confissão de fé. João 2,4, aliás, 1 João, ele fala assim sobre essas pessoas: aquele que diz eu conheço ou eu conheço a Deus e não guarda os seus mandamentos, ele é mentiroso, ele não está a verdade. Porque aqui Deus chama a nossa atenção para a palavra dele. Agem com falsidade, com intenção de causar dano ao próximo, muitas vezes em troca de benefício pessoal. Votam com a intenção de não cumprir, marcam e não vão, prometem, mas não fazem, são mentirosos. Quem assim age e faz? Talvez, se a gente for pensar bem, a gente vai ter muita coisa para falar diante de Deus, a partir de mim, tá? Nessa noite. E eu não quero dizer que os irmãos estão nessa condição. Mas quando a gente começa a olhar para o que Deus, a seriedade com que Deus trata o servo dele, Deus o ama e cuida dele, e deseja dele essa fidelidade, a gente vai enxergar muito mais coisas, se nós formos mais sensíveis à palavra de Deus. Alguns consideram, inclusive, o alcance desses pecados e dessas violações ao descumprimento também do 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo, porque tem interesses muitas vezes nessas mentiras, nessas falsidades. Êxodo 20:17. Por fim, esses perjuros e mentirosos, eles se associam como filhos do pai da mentira, que é o diabo, o qual Jesus identificou como mentiroso, pai da mentira, e aquele que não se firmou e nem fala a verdade, como está lá em João 8,44. Assim, Paulo está deixando claro que a lei, a palavra de Deus, ela é para os pecadores se arrependerem, olharem para ela, se arrependerem de seus pecados e possam encontrar o perdão de Deus através de Cristo. Paulo está tratando disso, que aquelas pessoas que agiam com falsidade, que não se importavam com a palavra de Deus, usavam a palavra de Deus para o seu próprio benefício, elas agora se arrependessem e elas olhassem, porque senão esses pecados já estavam presentes provavelmente naquele meio, e esses pecados iam se avultar cada vez mais dentro da igreja, de uma forma muito específica nessas vidas. No final das contas, Paulo está ajudando e desejando libertá-los dos seus pecados através da própria palavra de Deus. Algumas aplicações para a gente encerrar. Os cristãos alcançados pela graça salvadora de Deus em Cristo
devem ser gratos a Deus por essa reconciliação. Nós fomos infiéis um dia, e Deus nos chamou à fidelidade, nos considerou fiel. Outra coisa, todo o pecado ele traz consequências. Sempre será fruto de desobediência à palavra de Deus. Mas não tem pecado o qual Deus não seja capaz de alcançar por sua graça, misericórdia e perdoar. Guardem isso, ou guardemos isso. Todo pecado é perdoável. Confessemos. Que a nossa conversão a Cristo ela possa servir de testemunho a outros que ainda não foram alcançados, não os nossos pecados. A gente tem que pensar, né? O que eu fiz? O que eu fiz ajudou aquela pessoa a se aproximar de Deus ou afastou ela de Deus? Que Deus nos ajude a não abandonarmos o bom combate cristão, preservando-nos em uma fé sem hipocrisia, uma consciência não contaminada pelo pecado. E por fim, por tudo que Deus nos concedeu, concede e concederá, adoremos a Ele com verdadeira expressão de louvor. Que nós possamos, muitas vezes Paulo chegou ao final, né, das suas cartas, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos ajude nas nossas deficiências. Eu quero orar a Deus. Quero orar pelos meus pecados, pelos nossos pecados, mas você ore a Deus também. Fale com sinceridade, porque a palavra aqui, mais do que te condenar, ou me condenar, Paulo quer trazer uma palavra de alívio, de ajuste, de aproximação e reconciliação. Então vamos orar por isso, porque Deus, acima de tudo, meus irmãos, é um Deus misericordioso. Essa é a maravilha de Deus. Ó Deus, nosso Pai, bendito seja o teu nome. Senhor, quando nós olhamos, ó Deus, para o Senhor que é santo, e para a tua palavra, ó Deus, que é perfeita, ela não tem erros, ó Deus, e nem ela não é insuficiente. Ela nos mostra, ó Deus, o quanto nós nos afastamos do Senhor. Ela nos mostra, Deus, que em Cristo nós fomos reconciliados. Ela nos ensina, ó Deus, que em Cristo nós somos perdoados, ó Deus. Nós não mais participaremos da condenação eterna. O Senhor Jesus, quando Ele orou ao Senhor pelos discípulos, Ele disse de uma forma muito clara, Deus, que eles estão no mundo e somos nós também, mas eles não pertencem mais a este mundo. Ó Deus, honras e glórias sejam dadas ao Senhor, por quem o Senhor é e por tudo que o Senhor fez por nós. Agora, ó Deus, humildemente, Pai, ajuda nas nossas deficiências, Senhor. Ajuda nas nossas faltas. Ajuda-nos, ó Deus, muitas vezes no nosso orgulho e arrogância, Pai. Na nossa dura cerviz. No nosso não encurvar diante do Senhor em arrependimento e fé. Ó Deus, prolonga, ó Deus, a tua misericórdia, a tua longanimidade para conosco, ó Deus, mais um tempo para que nós possamos ser perdoados pelo Senhor. Coloca arrependimento no nosso coração a cada dia, meu Deus, para que nós possamos nos relacionar com o Senhor, o Deus Santo. Ajuda-nos, ó Deus. Perdoa os nossos pecados. Aumenta a nossa fé, ó Deus. Alegra o nosso coração. Reaviva-nos, Senhor. Ó Pai, que a nossa adoração seja sincera, que o nosso serviço seja verdadeiro e que parta de um coração verdadeiramente transformado. Ajuda-nos, ó Deus. E muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus e tem cuidado de nós. Obrigado, Deus, pelo teu perdão. Obrigado pela tua graça e a tua misericórdia. Nos abençoe e nos dê uma semana de paz, ó Deus, e alegria na tua presença, em nome de Jesus Cristo, porque isso é a promessa do Senhor. Oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.